Houve um tempo em que a igreja precisava loucamente de grana para poder construir catedrais e para poder criar exércitos, para mandar esses exércitos lá para Jerusalém, para fazer com que a cidade santa fosse liberta do poder dos turcos sarracenos e dominados pelos exércitos cruzados da Europa. Para isso ela precisava de grana. Nos séculos 11, 12, 13 e 14, a igreja para conseguir grana, isso chegou até o século XV, na época de Lutero, escreveu livros das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, em que aqui de um lado estava escrito todo tipo de pecado que o ser humano podia cometer, ao lado o preço da indulgência, ou seja, da multa que você tinha que pagar por ter feito aquele pecado. E a igreja fez esse livro, que eu já me referi, mas como receber grana dos pecadores? Aí alguém inventou a confissão obrigatória, porque na hora da confissão, o pecador ali de joelhos e um padre escola nem que seja um pecado seu, e você diz o pecado, tem que pagar a indulgência. A turma passava fome para poder comprar a indulgência, para quando morrer mostrar a São Pedro que tinha comprado a indulgência e entrar no céu. Lutero chamou todo mundo de burro, ignorante, disse: pare com esse tipo de besteira. Basta ter fé em Jesus, ou seja, resgatou a doutrina da justificação pela fé que Paulo tinha criado lá na época de Jesus. Mas muito bem, nesse contexto, em que a igreja, corrompida por uma série de necessidades, pegava dinheiro de todo lugar para fazer essas duas coisas que eu disse aqui, construir igreja e, obviamente, ficava com dinheiro também, e financiar os exércitos cruzados. Em duas regiões da França, os principais nobres dessas regiões, eles nunca seguiram isso. Eles tinham uma visão muito própria, muito decente, né? Eles já conheciam as reflexões mais profundas de Wycliffe, que foi o primeiro precursor da reforma. Depois veio o Jan Hus, depois veio o próprio Lutero, mas o Wycliffe, logo no início, e outros já tinham lá as suas reflexões críticas, que diziam que havia outra maneira de se ser cristão sem ser corrompido daquela forma. O que nós estamos falando aqui? A Igreja Católica, ela criou um obscurantismo intelectual que durou mais de 1000 anos, do século VI ao século XVI. Ninguém na Europa quase sabia ler. No ano 1000, ninguém sabia ler, só os padres. E a igreja fazia isso porque uma desculpa de que era melhor todo mundo ser analfabeto, porque assim não teria o perigo de ler a Bíblia e interpretar errado e ir para o inferno. Então só os padres podiam ler a Bíblia. O rei da Inglaterra contratou padre para poder fazer a contabilidade do reino, porque lá na Inglaterra ninguém sabia ler. Então era um período de obscurantismo intelectual total. Os cátaros, nessa região de Languedoc e outras da França, não estavam nem aí para isso. E promoveram todo um processo de vida religiosa muito acima dessa baixaria aí que eu estou me referindo, né? E a igreja, o Papa não suportou aquilo, produziu vários combates e 2 cruzadas em cima desse povo, trucidou com todo mundo, mas os cátaros foram... Se a gente pudesse chamar na história religiosa alguns pequenos núcleos de heróis, eu chamaria dessa forma. Foram figuras que perderam suas vidas porque tentaram persistir na nobreza dos seus princípios,
na nobreza dos seus propósitos, né? E entendamos ou não, foi dessa região que começou a surgir aquilo que a gente chama de templários. Homens tremendamente honestos, né? Associados à fundação do Estado português, que Afonso Henriques era um templário. Portugal foi a única nação que surgiu dentro de uma programação, de uma função templária, uma função crística, né? E, assim, os cátaros foram tremendamente importantes nesse testemunho de que é possível, sim, se viver de forma digna, expressar a sua fé de forma decente, sem se sujar. Infelizmente, muita gente se sujou, mas não é o caso dos cátaros. Você tem uma opinião sobre Nibiru? Não é nem questão de opinião, é meio que factual. Zecharia Sitchin não foi o primeiro a falar disso. Os primeiros que trabalharam sobre as tábuas da antiga biblioteca de Nínive foram encontradas na segunda metade do século XIX, onde hoje é o Iraque. Assurbanipal foi o imperador fantástico que organizou tudo isso. Os caras no século XIX, alguns pesquisadores alemães já falavam, e parece que tem pontinhos a mais aqui nessas tábuas cuneiformes dos sumérios. Mas Zecharia Sitchin foi o primeiro que genialmente produziu um conjunto de obras que eu acho que todo ser humano deveria ler. O conjunto das obras ele denominou Crônicas da Terra, né? E o seu principal livro nesse sentido chama-se O 12º Planeta, que é exatamente o Nibiru, que o Flávio está falando, e o nosso irmão da pergunta também. Então, as próprias tábuas sumérias acadianas apontavam, sim, que esse astro tinha uma órbita totalmente diferente dos demais planetas que compunham o sistema solar. E esse astro demorava cerca de 3.600 anos para produzir uma volta completa em torno do Sol. E a órbita dele era perpendicular em relação às órbitas dos demais planetas, né? E essa história toda, você pode discordar de uma ou outra interpretação de Zecharia Sitchin, mas não tem como discordar da temática central, né? Infelizmente, muita gente na Europa criticou Sitchin, mas eu acho que por pura inveja. Mesmo outros escritores, outras figuras que eu admiro bastante, eles criticavam algumas interpretações de Sitchin, e até aí tudo bem, mas eles procuravam derrubar a obra toda por causa disso, o que é um absurdo. Então, isso não é nem questão de achar, é o que está lá escrito. Como ainda não se comprovou cientificamente, mesmo no ano 2016, 2018, e lá para trás, grupos de astrônomos já terem feito cálculos de várias formas e, de fato, deve ter um planeta com aquelas características que o Zecharia Sitchin falou, ou seja, a ciência admite, mas ainda não sabe, né? Mas qual é o detalhe? O detalhe é que, infelizmente, como Humberto Eco disse, a internet dá voz a uma multidão de imbecis, de todo tipo, inclusive do meu. Mas tem um pessoal aí que inventa troço com o Nibiru. O Nibiru está chegando. Todo ano tem uns 10 ou 20 sites que surgem com isso aí. E na hora que você estuda aquilo que o próprio Zecharia Sitchin definiu, você percebe claramente que a última vez que o Nibiru passou aqui na Terra foi próximo ao ano 2000, foi há 2.500 anos atrás. 2.600 anos atrás. Nessa faixa. O que implica dizer que ainda faltam 700, 800, 900 anos. Quase 1.000 anos. Então, assim, não é agora. Mas o que tem de coisa na internet que a turma coloca, que diz que é a NASA, e papapá.
Eu olho para isso, acho lamentável. Mas paciência, a internet é um instrumento maravilhoso, tanto que nos permite momentos formidáveis como esse. Mas se você quer usar a internet para desconstruir, para inventar, para expressar a sua própria ignorância e traduzir aquilo como verdade, você vai fazer. Se tem gente que acredita, vai fazer o quê? Então, infelizmente, a internet, que é algo formidável, está sendo usado também para imbecilizar as pessoas. Mas, desculpa, aí eu não critico quem coloca coisas falsas na internet. Aí eu critico a turma que gosta de se imbecilizar, que acredita em todo tipo de merda. Tem que pesquisar, pessoal, tem que refletir, tem que buscar sites sérios, tem que estudar, tem que comparar, trocar ideias com pessoas que você confie. Não tem que acreditar nessas coisas. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.